Olha essa foto. Casa linda, filhas saudáveis, um dos homens mais famosos do mundo do lado. Agora, olha essa frase que ela disse numa entrevista recente. Eu me deparo com muitas coisas, com, assim, frases racistas, coisas horríveis. É desgastante e, assim, então, para preservar minha sanidade mental, de que adianta eu ficar ali batendo na tecla, brigando com todo mundo, rebatendo tudo. Então eu falei, vamos... Fica comigo porque nos próximos minutos eu vou mostrar um mecanismo que pode destruir uma família inteira e pouca gente está prestando atenção nisso. Bruna Biancardi deu uma entrevista falando sobre os ataques que as filhas dela recebem nas redes sociais. Frases de ódio, montagens, comentários racistas direcionados a crianças pequenas. Ela contou que tentou de tudo: advogados, medidas judiciais, denúncias às plataformas e no final de tudo, ela chegou numa conclusão que vai parecer completamente contraditória. Pensa comigo, uma mulher com acesso a tudo chegou na conclusão de que a melhor estratégia era desistir de lutar? Montagens, e assim, eu falo, gente, não vale a pena eu ficar me desgastando, porque, coloca na justiça, mas você não encontra o IP da pessoa, é um fake, é não sei o quê, e aí as pessoas outras ficam brigando comigo porque eu não faço nada, olha, você não tá vendo, gente. Não é isso. E quando o Neymar entrou na história, eu entendi o que estava acontecendo de verdade. Ele tem uma postura que a mídia chama de indiferença, de frieza. Ele não responde ataques, não entra em discussão, não vive de fofoca, como Bruna disse. E foi ele quem convenceu ela a fazer o mesmo. Isso parece fuga, mas na prática é uma das decisões psicológicas mais sofisticadas que existem. E eu quero que você entenda por quê. Porque você já usou essa estratégia, só que provavelmente do jeito errado. Existe um nome técnico para o que o Neymar faz. E quando eu te contar, você vai pensar em alguém da sua vida imediatamente, eu garanto. Na psicotraumatologia, quando alguém para de reagir a ataques e começa a se afastar emocionalmente do conflito, a gente chama de destriangulação. Você sai do centro do problema, para de ser o alvo reativo. E o seu sistema nervoso, que estava em estado de alerta permanente, começa a respirar. É exatamente o que o Neymar faz. E no papel, parece simples. Mas agora eu preciso te perguntar uma coisa. E quero que você responda honestamente. Mesmo que seja só para você mesma. Você já chegou num ponto onde simplesmente parou de falar de um assunto em casa porque era cansativo demais discutir? Parou de contar como estava se sentindo porque sabia que não ia adiantar? Criou um jeito de ser que parece normal por fora, mas você sabe que tem coisas que você simplesmente não toca mais? Isso tem um nome e não é ressignificação. É um mecanismo de sobrevivência que o seu cérebro criou para você não entrar em colapso. O mesmo que o Neymar usa. O mesmo que a Bruna aprendeu a usar. A diferença é que eles já escolheram uma terapeuta para cuidar deles, enquanto muita gente ainda fica só assistindo esse vídeo. E isso é perigoso, porque existe um ponto onde esse mecanismo vira uma armadilha. E quando isso acontece, você até pode não falar nada, mas o seu corpo começa a sofrer. Deixa eu te mostrar como. Bruna usou uma palavra que me chamou muita atenção. Desgastante. Não triste, não revoltada. Desgastante. O desgaste tem endereço no corpo. Ele não fica na cabeça. Ele vai para a cervical, vai para o estômago, aparece como insônias às 3 da manhã, pensando em coisa que não tem solução. Aparece como irritação desproporcional. Você grita com o seu filho por uma coisa pequena e depois fica se perguntando de onde veio aquela raiva. A psicanálise chama isso de somatização. O corpo grita o que a boca aprendeu a calar.
E você não precisa estar sendo atacada na internet por milhares de pessoas por ter esse desgaste. Basta ter uma relação onde você sente que não pode falar o que pensa. Basta ter um ambiente de trabalho onde você chega em casa esgotada toda noite. Basta ter uma família que funciona por fora, mas já morreu por dentro. Essa mesa, essa cena, esse silêncio organizado, e é aí que o desgaste mora. Você acha que é lá no mundo dos famosos? Não, não é. É aí na sua cozinha. É quando esse desgaste envolve seus filhos. Aí o negócio muda de nível. Porque o que você não resolve em você, os filhos vão carregar para a vida deles. Quem estuda isso é a neurologia. Existe um tipo de trauma que a psicotraumatologia chama de trauma vicário. É o trauma que nasce não de algo que aconteceu com você, mas de assistir alguém que você ama sofrer sem poder fazer nada. Bruna tem isso. Toda mãe que vê o filho ser excluída na escola tem isso. E tem algo ainda mais profundo acontecendo. Quando você está em um estado de alerta crônico, mesmo que sorria, mesmo que funcione, mesmo que esteja tudo bem em casa, como Bruna disse, seus filhos sentem. Esteja tudo bem. Quem precisa dizer isso para si mesma, muitas vezes ainda está tentando acreditar. O sistema nervoso de uma criança é um espelho. Ela não lê palavras, ela lê estado emocional. Você pode dizer, mamãe, tá bem, com o corpo todo em tensão, e ela vai registrar a tensão, porque o cérebro dela captou o seu inconsciente. E o antídoto não é fingir mais, mas é entender o que está acontecendo dentro de você primeiro. Porque uma mãe que se cuida não é egoísta. É a coisa mais poderosa que ela pode fazer pelos filhos. Mas por que tudo isso se instala? Por que é tão difícil sair? A constelação familiar tem uma resposta que vai mudar como você enxerga a sua história e provavelmente a história da sua mãe também. Na constelação familiar existe uma lei que poucas pessoas conhecem, mas que todo mundo já viveu. O que não foi resolvido em uma geração aparece na próxima. A forma como sua mãe lidou com o que a machucou virou uma espécie de mapa. E você segue esse mapa sem perceber. Até o dia em que você se vê fazendo igualzinho ela e dizendo as mesmas palavras. Estamos bem. Mas você não está aqui nesse vídeo por acaso. Você está aqui porque em algum lugar em você existe uma mulher que quer parar de carregar o que não é dela, que quer entender de onde veio a dor, que quer ser diferente. E essa vontade de entender, já é o começo da busca por mudança. E é claro que toda mudança é um processo. E todo processo começa com uma pergunta muito honesta. O que você tem carregado que não é seu? Lembra da pergunta que eu fiz lá no começo? Como alguém que tem tudo pode se sentir completamente impotente? Agora você sabe a resposta. Porque impotência é falta de entendimento do que está acontecendo de verdade com você. Bruna tem dinheiro, advogados, fama e se sente desgastada. Você pode ter muito menos ou muito mais e se sentir exatamente igual, porque o mecanismo é o mesmo, a dor é a mesma e o caminho de saída também é o mesmo. Você não está sozinha e você não precisa continuar sem entender o que está sentindo. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, se inscreve no canal, compartilha com uma mulher que você sabe que está criando uma bolha em casa e fingindo que está tudo bem. Você também pode me seguir nas redes sociais. O link está aqui embaixo. Um super beijo!